Oi pessoal, eu sou Alessandro Lima, aqui da iLife, do Buzz Monitor. Eu queria hoje falar para vocês sobre algumas dicas de como aprimorar os seus relatórios de monitoramento de redes sociais. Os relatórios de redes sociais, por terem uma periodicidade mensal ou semanal, muitas vezes, se a empresa não desenvolve muitas ações online, os relatórios tendem a ser um pouco mais repetitivos. O analista de mídias sociais ele precisa ter um olhar bastante treinado para buscar o que é de fato uma nova história, um novo posicionamento, um novo acontecimento que está rolando naquele momento e que possa interessar o cliente. Caso contrário, o relatório de mídias sociais ele corre o risco de ser um relatório muito repetitivo, ou seja, você vai contar na semana 1, na semana 2 ou na semana 3 e 4 basicamente a mesma história. Então é bom buscar ângulos diferentes, é sempre bom contar uma nova história a cada relatório. Muita gente que faz relatórios de mídias sociais é obrigado a explicar por que um dado ocorre, né? Ou por que, por exemplo, o buzz aumentou, ou por que o buzz diminuiu, ou por que, por exemplo, o sentimento negativo aumentou. E muitas vezes não é tão simples ao achar a causalidade, ou seja, a causa desses fenômenos que ocorrem em redes sociais, né? Então, é bem importante para o profissional do social media, profissional de dados, entender que nem todos os dados vai ser possível explicar a sua causa, a sua origem, né? E que muitas vezes a correlação, ou seja, dois dados que aumentaram ou que evoluíram de forma conjunta, não significa necessariamente causalidade, ou seja, correlação não é causalidade. Vou dar um exemplo aqui bem absurdo, por exemplo, aumentaram os ataques de tubarão no Recife e ao mesmo tempo aumentaram as vendas de picolé de sorvete. Isso não quer dizer que os ataques de tubarão estejam sendo causados pelo aumento de vendas de sorvete, ou seja, o tubarão está mordendo as pessoas porque as pessoas estão mais sabor sorvete. Não acontece isso. Então é muito importante que o analista de social media ele seja cético o suficiente e seja verdadeiro o suficiente para, claro, tentar explicar a causa, né, daquela evolução dos dados, mas ser sincero o suficiente para o cliente dizer que muitas vezes não é possível fazer a relação de causa e efeito, ou seja, correlação entre dois dados não significa que um dado ou um fenômeno causou o outro. Quando você estiver escrevendo um relatório de social media, é muito importante que você olhe para o relatório anterior, seja o da semana anterior, seja o do mês ou da quinzena anterior. Por quê? Porque a social media, ela muitas vezes é uma evolução. Então, se há uma semana, há um mês atrás, houve uma crise e um termo negativo ele representava 15% do buzz, hoje, né, passado algum tempo depois, o quanto esse termo negativo representa do buzz. Então, é muito importante que você conte a história, mas também que você tenha uma série histórica, ou seja, que você olhe para o passado e que você diga, bem, esse tema evoluiu dessa maneira. Busque insights que impactem o seu negócio ou o negócio do seu cliente. Muitas vezes redes sociais trazem informações muito engraçadas, muito divertidas. Muitas vezes as redes sociais geram métricas de engajamento, de alcance, mas que são pontos que, se eles não refletirem diretamente no negócio do seu cliente, no negócio da sua empresa, não há razão para se deter ou para perder muito tempo explorando esses dados. Em geral, os melhores relatórios são aqueles que os gráficos contam bastante e que você precisa escrever muito pouco. Existem relatórios para serem enviados para o cliente, que são relatórios que são enviados por e-mail, e existem relatórios para serem apresentados. Relatórios para serem apresentados, eles devem conter bullets,
ou seja, pontos e o mínimo de texto possível. Já os relatórios que vão ser enviados, ou seja, você não vai ao cliente apresentar, eles podem conter orações completas, eles podem conter um texto mais completo. Porém, nesse caso, atentem para duas metodologias que geralmente quem fez jornalismo ou quem é jornalista usa bastante. Uma é a metodologia da pirâmide invertida, né? Então, a pirâmide invertida, na verdade, você prioriza no primeiro parágrafo do seu texto as informações mais importantes. Ou seja, de tudo que você observou no mês, na semana, no semestre, etc., o que tem de mais importante para você contar para o cliente? Então você coloca isso no começo do texto. A outra técnica jornalística, a técnica do lead. O lead são aquelas perguntas, o que, quem, onde, quando, como, porquê, que devem vir também, geralmente, no primeiro parágrafo, tá? E claro, os gráficos, eles precisam deixar claro qual a base de dados que você está usando, qual o universo, então se você está levantando todo o universo de dados, ou se você está olhando, por exemplo, apenas para uma amostra de dados, então isso precisa ficar claro. Quais são as redes sociais, de onde vieram os dados, ou se você tem dados do IBGE, ou do Google, ou de qualquer outra fonte de dados, isso tudo precisa ser bem claro. Tenha cuidado com a metodologia e como você vai qualificar os dados. Geralmente quem faz um relatório de social media usa tags para qualificar os dados. Só que existe um erro muito clássico que é, muitas vezes, usar tags muito genéricas. É interessante que as tags elas não sejam travadas, ou seja, você consiga, o seu time de monitoramento, ele consiga criar tags à medida que vá verificando e vá analisando o buzz, mas as tags elas não podem ser tão genéricas a ponto de você ter nos resultados finais opiniões sobre o produto como 70% do buzz. E ao mesmo tempo, a metodologia que você vai utilizar. Você pode pensar em diversas metodologias quando você olha de redes sociais. A busca em redes sociais acaba sendo uma busca bem exploratória, ou seja, você muitas vezes sai buscando informações e você não tem um objetivo tão definido, e a partir dessa busca de informações você levanta algumas hipóteses e aí essas hipóteses podem se tornar um objetivo. Mas o que eu quero colocar é, tente definir, por exemplo, se você vai trabalhar com dados de forma censitária, ou seja, todo o universo do buzz, ou se você não conseguir trabalhar por conta da sua ferramenta ou por conta de um impedimento de número de pessoas que você tem e o buzz é muito grande, se é possível trabalhar de forma amostral. Que redes sociais você vai monitorar? Dentro do Facebook, que páginas você vai monitorar? Então, isso tudo precisa estar bem descrito no seu relatório de social media, de preferência na parte de metodologia. A última dica para você escrever um bom relatório é seja preciso, tá? Dados como muito, vários, cresceu, diminuiu, ou coisas como em geral, não dizem muita coisa. Seja muito preciso, quantifique sempre que possível, use percentual, use números absolutos, tente excluir o máximo advérbios, adjetivos. Quanto mais preciso você for no seu relatório, mais o cliente vai ficar feliz. Então tente deixar a informação muito precisa. Não precisa escrever muito, mas seja preciso no que você fala. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se vocês quiserem entender um pouco mais dessas dicas, basta acessar o link que aparece aqui na tela de vocês e baixar o e-book que está sendo mostrado, que vocês vão entender um pouquinho mais. Obrigado.